Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Temos em mãos um material assim super interessante sobre as novas fronteiras da engenharia de prompt. Essa mistura de arte e ciência, né? De como a gente conversa com as inteligências artificiais generativas. São trechos de um estudo chamado Técnicas Avançadas de Prompt Engenharia e, olha, detalham estratégias que vão muito, mas muito além do básico, pergunte algo, receba uma resposta. A gente está falando de métodos para fazer a IA não só responder, mas raciocinar de um jeito mais robusto, sabe? Planejar os passos, usar ferramentas de fora e até, o que eu achei incrível, se corrigir. Nossa missão aqui é destilar o essencial dessas técnicas mais sofisticadas. Pensem nisso como um jeito de entender como a interação com os LLMs, os grandes modelos de linguagem, está ficando, nossa, bem mais poderosa, bem mais complexa. Prontos para mergulhar nisso? Ok, vamos lá, vamos desvendar isso aqui. Então, parece que um ponto de partida importante no material é a ideia de que, para problemas mais cabeludos, complexos mesmo, confiar numa única linha de raciocínio da IA pode não ser o bastante, né? Pode ser meio arriscado. E aí é que entra a primeira técnica que a gente vai discutir, Self-Consistency Prompting. Autoconsistência. Essa ideia de fazer a IA meio que votar na melhor resposta parece bem engenhosa. Precisamente. Foi proposta por pesquisadores do Google, acho que em 2023. A lógica central é gerar várias linhas de raciocínio diferentes para a mesma pergunta. Então, em vez de só aceitar a primeira resposta que o modelo dá, ele é incentivado a explorar múltiplos caminhos lógicos. Isso pode ser feito variando um pouco o prompt interno ou a temperatura da geração, sabe? Para ter mais variedade. E a resposta final, bom, ela é escolhida por consenso. Aquela conclusão que aparecer mais vezes entre todas as tentativas, essa é considerada mais provável de estar certa. Ah, entendi. Então a grande sacada aqui é essa. Sem precisar mexer na arquitetura do modelo, sem retreinar nada, a gente consegue um ganho de confiabilidade bem grande. É como se a gente pedisse várias opiniões e fosse com a maioria, né? Isso ataca aquela tendência da IA de, às vezes, errar por pouco ou seguir um caminho lógico que não deu certo, certo? Exatamente. A robustez aumenta. De forma significativa. Se um dos caminhos leva a um erro tipo uma alucinação ou um cálculo que saiu errado, outros caminhos que foram gerados de forma independente podem sim chegar na resposta certa. Essa agregação, funcionando como esse voto majoritário, tende a cancelar esses erros pontuais. O material que a gente viu indica ganhos bem expressivos, principalmente em tarefas de matemática, de raciocínio lógico. No benchmark GSM 8K, por exemplo, eles mencionam um aumento de precisão de quase 18 pontos percentuais. Isso comparado com o método padrão de Chain of Thought, aquele que a gente pede para a IA explicar o passo a passo do raciocínio, lembra? Nossa, 18 pontos. É muita coisa. É bastante. E o exemplo do material é ótimo para ilustrar. Numa questão de matemática, se 5 raciocínios diferentes levam a, sei lá, 42, 42, 17, 42 e 50. A resposta escolhida seria 42. Simples, mas parece super eficaz para filtrar ruído e aumentar a confiança no resultado. Exato. Simples na ideia, mas poderoso no efeito. Ok, então se a autoconsistência explora vários caminhos meio que paralelos e independentes, a próxima técnica Tree of Thoughts, TOT, a árvore de pensamentos, essa parece levar a exploração para um nível ainda mais estruturado. O nome já sugere algo mais organizado, né? Não é só gerar várias e contar. É uma ótima forma de colocar. A TOT, que foi introduzida por Yao e colegas, lá de Princeton e do Google, também em 2023, ela generaliza a ideia do Chain of Thought, mas de um jeito diferente da autoconsistência. Pensa assim, em vez de uma linha reta de pensamento, que é o COT, ou vários caminhos paralelos que não se conversam, como na autoconsistência, a TOT encoraja o modelo a explorar ativamente ramificações no processo de raciocinar. A cada passo, o modelo pode considerar várias continuações possíveis.
E aí ele vai construindo literalmente uma árvore de estados de pensamento. E o ponto crucial aqui não é só gerar essas ramificações, é também avaliá-las. O modelo usa heurísticas, ou até ele mesmo, o próprio LLM, para julgar quais caminhos parciais parecem mais promissores, sabe? E o fundamental, permite o backtracking. Ah, o backtracking, isso que eu ia perguntar. Isso. Se um ramo da árvore parece que não está levando a uma solução boa, o modelo pode abandonar aquele caminho e voltar para explorar outra alternativa. É quase como um algoritmo de busca mais deliberado, tipo busca em largura ou profundidade, aplicado ao próprio processo de pensar do LLM. Essa capacidade de avaliar e voltar atrás é que me parece um salto qualitativo, porque implica que o modelo precisa manter um estado muito mais complexo da sua reflexão, né? Mas isso não fica muito mais caro computacionalmente falando, comparado com um chain of thought simples ou mesmo autoconsistência? Imagino que explorar uma árvore inteira deva ser bem mais intensivo. É uma excelente pergunta. E sim, a TOT é computacionalmente mais exigente, não tem como negar. Requer mais chamadas ao modelo, mais inferências, tanto para gerar os diferentes pensamentos quanto para avaliá-los. No entanto, o que o material argumenta é que, para certos tipos de problemas, aqueles que exigem exploração, planejamento complexo, esse custo extra é mais do que compensado por um ganho às vezes drástico na capacidade de resolver o problema. O exemplo clássico que sempre citam é o Game of 24, aquele desafio matemático. O GPT-4 padrão, usando prompt simples, acertou só 4% das vezes. Com a TOT, essa taxa de sucesso pulou para 74%. Uau! De 4 para 74? Exato. Isso sugere que, para certas classes de problemas, essa estrutura de exploração mais deliberada, mais parecida com a nossa, talvez, é simplesmente essencial. Faz todo sentido. É o tipo de problema que a gente mesmo não resolve numa linha reta, né? A gente explora opções, volta atrás. É interessante como a gente está tentando ensinar essas estratégias humanas para a IA. Bom, até agora falamos de refinar o raciocínio interno da IA. Mas e quando o problema não é o raciocínio em si, mas a falta de conhecimento externo, tipo informação atualizada ou muito específica? Isso nos leva ao Retrieval Augmented Prompting. O nome lembra muito o RAG, Retrieval Augmented Generation, mas o material diz que tem uma diferença chave aí. Qual é? Exato. A sigla é parecida, RAP e RAG, mas a função é bem distinta. O RAG, que hoje já é bastante comum, né? O foco dele é buscar fatos, buscar trechos de documentos, dados externos, para informar a resposta do LLM. Ele responde o que com base na informação que ele recuperou. Já o RAP, que foi proposto por um pesquisador Trevor Lorber, lá para o final de 2023, e também é um conceito que a comunidade usa de forma mais geral. O foco do RAP é recuperar instruções, recuperar estilos, personas, contextos de comportamento. Ele busca orientação sobre como responder, entende? Não necessariamente o que responder. Interessante. Imagina que você tem um sistema com um banco de prompts guardados. Um para um tom mais formal, outro para um tom informal, um prompt para quando a IA tem que analisar algo, outro para quando tem que ser criativa, e por aí vai. Durante a conversa, o RAP permite que o modelo analise o diálogo e decida: opa, preciso buscar um prompt contextual aqui. Aí ele pega esse prompt e injeta na própria instrução interna, mudando dinamicamente o comportamento. O exemplo que o autor deu foi de um bot de podcast que conseguia alternar entre um modo pré-show, mais solto, e um modo gravação, mais focado. Tudo sozinho, baseado no fluxo da conversa. Entendi. Então, o RAG busca dados para a resposta e o RAP busca diretrizes para a forma da resposta ou para o comportamento do modelo. Isso parece abrir um leque enorme para criar assistentes bem mais adaptáveis, que podem mudar de chapéu sem a gente precisar ficar dando a instrução de novo a cada momento. Mas isso não cria uma complicação extra? Gerenciar esses múltiplos modos ou contextos contextuais, imagino que precise de um bom planejamento. Teria sim, com certeza. Exige um design bem cuidadoso desse repositório de prompts e também da lógica que decide quando buscar e qual prompt usar. Tem sempre o risco do modelo alternar de um jeito que não devia ou numa hora errada se as condições de gatilho não forem bem definidas.
mas o potencial para criar interações mais fluidas, mais apropriadas para o contexto é muito grande, especialmente para tarefas que duram mais tempo ou que têm fases bem diferentes. Ok. E indo além de buscar informação ou instrução, e se a IA precisa interagir com o mundo digital de forma mais ativa? Tipo, usar ferramentas mesmo. Calculadora, buscador. Aí entra o Tool-Former Prompting. A ideia de LLMs usando APIs não é exatamente nova, mas o Toolformer parece ter sido um marco importante em como isso é feito de forma mais integrada. Foi um marco bem importante, sim, apresentado pela Meta AI lá no começo de 2023. O grande diferencial do Toolformer foi demonstrar que os LLMs podem aprender a usar APIs externas, calculadora, busca na web, calendário, o que for, de forma autossupervisionada e integrada na própria geração do texto. Quer dizer, o modelo aprende, com relativamente poucos exemplos, a decidir sozinho quando é útil chamar uma ferramenta, qual ferramenta chamar, com quais argumentos passar para ela e, muito importante, como incorporar o resultado que a API devolve de volta na sua resposta de um jeito natural. Essa parte da autossupervisão é que parece mágica. Como ele aprende isso? É interessante. Basicamente, o modelo aprende a prever onde, num texto, uma chamada de API seria útil. Ele aprende a inserir uns tokens especiais que representam essa chamada de API. É quase como se ele aprendesse por osmose, sabe? Vendo exemplos onde a ferramenta resolveu uma limitação que o texto puro teria. O resultado prático disso é óbvio. Melhorias enormes em tarefas que exigem, por exemplo, cálculos precisos, que LLMs puros costumam errar, ou acesso a informações em tempo real, ou realizar ações específicas no mundo digital. Ele combina o melhor dos dois mundos, a fluência linguística do LLM e a precisão ou capacidade dessas ferramentas externas. Isso realmente parece ser a base de muitas funcionalidades que a gente já vê hoje em dia, tipo function calling do GPT-4 ou a interação com plugins. O LLM vira quase um maestro, um orquestrador. Mas aí surge outra questão. Isso não cria uma dependência muito grande dessas ferramentas? E se a API externa falha? Ou retorna algo errado? O LLM consegue perceber isso ou ele simplesmente confia cegamente no que veio? Essa é uma preocupação super válida e é uma área de pesquisa bem ativa agora. Na implementação original do Toolformer, a confiança na API era relativamente alta, sim, mas sistemas mais recentes já tentam adicionar camadas de verificação. Às vezes usam o próprio LLM para avaliar se o resultado da API faz sentido, se é plausível, antes de incorporar na resposta. Mas você tem razão. Integrar ferramentas externas introduz novos pontos potenciais de falha. Tem que ter gerenciamento para isso. Não é uma solução mágica para tudo, mas expande demais o que os LLMs podem fazer. Certo. Agora, mudando um pouco o foco, uma abordagem que parece menos sobre adicionar novas capacidades e mais sobre como estruturar melhor a interação que a gente já tem. É o prompt layering, ou camadas de prompt. O material descreve isso mais como uma prática recomendada que surgiu na comunidade. Como isso funciona na prática? Exatamente isso. É mais uma metodologia de trabalho, uma boa prática, que se popularizou ali por 2023 e 2024. A ideia é bem simples, na verdade, mas muito eficaz. Em vez de tentar enfiar toda a complexidade de uma tarefa num único prompt gigante. Que às vezes nem funciona direito, né? Exato. Fica confuso para o modelo e para a gente. A ideia é dividir a tarefa em etapas e usar múltiplos prompts em sequência. Você começa com um prompt mais geral, pega uma resposta inicial, aí você usa essa resposta, ou o contexto dela, para formular um segundo prompt, mais específico, que refina ou aprofunda algum aspecto. E continua assim, camada por camada. O exemplo do texto sobre mudanças climáticas ilustra bem isso. Primeiro peça uma visão geral. Ok. Com base nisso, peça detalhes sobre soluções possíveis. Certo. Agora, considerando essas soluções, peça uma análise das tendências futuras. Cada camada vai direcionando a IA, construindo aos poucos uma resposta final bem mais rica, mais estruturada do que se você tivesse feito uma única pergunta super ampla lá no começo. É um jeito de guiar o modelo interativamente, decompondo a complexidade. Parece uma abordagem bem manual,
Quase como microgerenciar a IA passo a passo. É eficaz para conseguir profundidade, como você falou, quase como conduzir uma entrevista com a IA, e permite corrigir o curso se uma resposta não for bem o que a gente esperava. Mas me pergunto se não existe um ponto onde isso se torna ineficiente, ou se já se pensa em como automatizar essa camadização para tarefas que se repetem muito. É uma observação super pertinente. Para tarefas únicas, muito complexas, esse controle manual do layering é valiosíssimo. Mas para tarefas repetitivas, claro, a automação é o próximo passo lógico. E sim, já existem frameworks e abordagens sendo desenvolvidas que tentam automatizar essa decomposição e o encadeamento dos prompts, às vezes usando o próprio LLM para planejar as etapas. Mas a técnica manual, o prompt layering, continua sendo uma ferramenta fundamental no cinto de utilidades de quem trabalha com prompts mais complexos no dia a dia. O prompt reflexivo. A ideia é da IA avaliando e corrigindo o próprio trabalho. Como isso é possível na prática? Parece coisa de filme, né? Mas já tem implementações bem concretas. O material cita duas técnicas principais: Reflection, de Xing e colegas, e Self-Refine, de Madan e colegas, ambas ali de março de 2023. O fluxo básico é fascinante. Primeiro, o modelo gera uma resposta inicial para uma tarefa qualquer, normal. Só que aí veio o pulo do gato. Em seguida, ele recebe um novo prompt que o instrui a criticar a própria resposta que ele acabou de dar. Ele se critica. Exato. O prompt é algo como: analise a resposta que você deu antes. Ela está completa? É precisa? Tem erros? Onde pode melhorar? Sugira melhorias concretas? E o modelo então gera essa autocrítica em linguagem natural. E o passo final, essa crítica que ele mesmo gerou, é fornecida de volta para ele, junto com a instrução original da tarefa. E aí pedem para ele gerar uma nova resposta, aprimorada levando em conta a própria reflexão que ele fez. Esse ciclo gerar, criticar, refazer pode até ser repetido mais de uma vez. O ponto-chave é que o feedback para melhorar vem de dentro, gerado pelo próprio modelo. Nossa! E os resultados que eles citam são notáveis. A técnica Reflection levou o GPT-4 a 91% de acurácia naquele benchmark de programação, o Human Eval. Sem reflexão, era 80%. Um salto de 11 pontos. E o Self-Refine mostrou ganhos médios de 20% na qualidade das respostas em diversas tarefas diferentes. É impressionante. É literalmente ensinar a IA a pensar sobre o próprio pensamento, a revisar o trabalho. As implicações disso são enormes, especialmente para tarefas onde a precisão é crítica, onde um errinho pode custar caro. Programação, como você falou, análise de dados complexos, talvez até coisas como redação de documentos legais, técnicos. Isso muda o jogo em termos de confiabilidade, né? Definitivamente. É uma das áreas que eu acho mais promissoras para reduzir as tais alucinações e aumentar a robustez geral dos LLMs. Faz eles operarem de um jeito mais deliberativo, menos impulsivo, talvez. O material ainda dá uma pincelada rápida em outras técnicas que parecem seguir essa mesma linha, essa tendência geral de estruturar melhor o raciocínio da IA. Mencionam React, que intercala raciocínio e ação com ferramentas, focando nessa cadência pensamento-ação, Self-Ask, onde a própria IA gera subperguntas para quebrar o problema em partes menores, Least to Most, que resolve subproblemas do mais fácil para o mais difícil, e Program Aided Prompting, PAL, onde a IA gera código tipo Python para resolver partes do problema, garantindo precisão computacional onde for preciso. Todas elas parecem buscar formas de tornar o processo de pensamento da IA mais explícito, mais fácil de verificar e, no fim das contas, mais eficaz. Exato. É um conjunto de ferramentas que busca dar mais estrutura. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, qual é o quadro geral que emerge disso tudo? Para onde a engenharia de prompt está realmente caminhando? Olha, o quadro geral é, sem dúvida, de uma sofisticação crescente. A gente está saindo daquela era das conversas mais simples, de pergunta e resposta, para interações muito mais estruturadas, onde a gente guia ou até mesmo automatiza
processos de raciocínio bem mais complexos dentro da IA. O objetivo comum a quase todas essas técnicas é mitigar as fraquezas que a gente sabe que os LLMs têm. A propensão a erros lógicos, às vezes a falta de conhecimento atualizado, a dificuldade com matemática precisa ou com planejamento que envolve muitos passos. Essas técnicas funcionam quase como andaimes cognitivos, sabe? Estruturas de apoio que a gente fornece para ajudar a IA a superar suas limitações e a pensar de um jeito mais organizado, mais confiável. No fundo, a gente está ensinando essas máquinas não só a dominar a linguagem, que elas já fazem muito bem, mas a aplicar estratégias de raciocínio, a usar recursos externos de forma inteligente, a planejar e até a refletir sobre si mesmas. Isso transforma a IA. Deixa de ser só uma geradora de texto e passa a ser uma parceira potencialmente muito mais capaz na resolução de problemas complexos do mundo real. Uma evolução notável, sem dúvida. E com essa perspectiva sobre o presente avançado e o futuro bem próximo da nossa interação com a IA, a gente conclui nossa análise de hoje sobre essas técnicas avançadas de engenharia de prompt, baseadas nesse material rico que a gente explorou. Esperamos que essa exploração tenha sido tão esclarecedora para quem nos ouve quanto foi para a gente aqui. Sem dúvida que foi. E talvez um pensamento final para deixar no ar assim. Uma reflexão. A gente está ficando muito bom em criar esses andaimes cognitivos, essas estruturas para guiar o raciocínio da IA. Mas e o que acontece quando a própria IA começar a aprender e a aplicar essas meta-estratégias como a autoconsistência, a TOT, a reflexão de forma autônoma? Talvez até descobrindo novas estratégias mais eficientes que a gente nem sequer imaginou ainda. Isso toca numa questão bem profunda sobre autonomia, sobre a capacidade de autoaprimoramento da IA. Levanta interrogações importantes sobre até onde ela poderá otimizar o próprio pensamento sem a nossa intervenção direta, né? É algo para a gente continuar observando muito de perto.